E aí galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Record of Ragnarok, mais especificamente pra falar do seu mangá, porque a gente vai narrar aqui a segunda temporada pra vocês. Mas antes de comentar sobre tudo, eu devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu deixarei um cardzinho aqui em cima pra poder você estar acessando. Sem falar, pessoal, que você também pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Mas enfim, pessoal, antes de chegar lá, eu queria lembrar que sim, era pra Record ter saído ontem, mas vocês viram que eu substituí o vídeo. E o fato é que hoje eu tô tentando trazer, espero ainda que seja o dia de hoje, porque pode sair já amanhã, porque eu tô tentando editar aqui o mais rápido possível, porque esse capítulo vai ser grande. Mas enfim, sabemos muito bem que vimos ali o passado do Hércules no episódio anterior. Teve uma treta da bexiga com o Jack, mas também voltamos ao passado. E vimos que o Hércules é um cara muito virtuoso e justo, e sempre lutou pra ser uma pessoa forte. E cara, o cara sofreu muito, e conseguiu de fato. Mas uma pena que os deuses não estavam muito felizes com a humanidade. E aí que voltamos ao passado novamente, onde se é dito Tebas, Grécia, 2000 anos antes de Cristo, no momento que toda a guarnição de anjos e o Ares estava de frente aos portões de Tebas. E ali se era dito o desespero da humanidade ante os deuses, rendendo-se às suas vontades e recorrendo a nada mais que preces por misericórdia, salvos por um homem. E ali estava Hércules, que aparecia diante a todos, e o pequeno Alcides não era páreo para deuses e até mesmo anjos, onde lá de cima gritava o castor: Alcides, o que esse idiota está fazendo? E Alcides sai correndo em desespero para atacar o seu oponente com bastante fúria e coragem, gritando, e quando chega a tentar atingi-lo, apenas recebe um grande chute no rosto e sai voando em direção à porta da cidade, onde o Ares dizia: cai fora, está no meu caminho. E ali ele bate com a ferocidade insana na porta, onde a quebra. As pessoas olhavam para aquilo e diziam: aquele idiota, porque ele está desobedecendo os deuses? Não, piore a situação, seu herói presunçoso idiota. E ali os homens ainda olhavam e diziam: eles estão vindo, por favor, piedade. E novamente Hércules, o Alcides, chegava até Ares e dizia: parado, você não deve passar. E mesmo que recuperasse seu fôlego, estava diante do deus, onde Ares fala: parece que você tem um certo potencial para um humano. Aponta a espada para ele e diz: você aguçou meu interesse, ajoelhe diante de mim, faça e lhe pouparei a vida. Os demais diziam: nem pensar. E ali Alcides diz: poupar uma vida é só o capricho dos deuses. Não é diferente do seu capricho atribuir pecados, hein? Humanos são coisas frágeis, este é o motivo. Enquanto eles desejam lutar por comida, algumas vezes eles devem se virar para o mal. E após oscilarem por todas as suas vidas, humanos seguem crescendo. O espírito da justiça reside em todos eles, encravado junto de sua inerente fraqueza. E apesar de suas preces por misericórdia e servidão, vocês deuses ainda optam por esmagá-los sob seus pés, e vocês se dizem ser justos. Neste caso, eu irei apostar a minha vida em me opor aos deuses. E naquele momento ele levanta a Ambrósia, onde ali Ares diz: isto é. E naquela hora Castor olha, fica bastante chocado e grita: Ambrósia! E ali ele tenta pedir Alcides, dizendo: Alcides! E naquele momento Hércules, o Alcides, olha para seu amigo e diz: estou feliz que decidi pegar isto. Eu sempre estarei ao lado da justiça. Abre aquela garrafa e começa a tomar o sangue de Zeus. E no momento que ele toma aquilo, todos esperavam para saber o que ia acontecer. E é aí que de repente começa a sentir uma grande dor. Algo estava crescendo dentro dele. Era como um fogo queimando sua pele. Todo o seu corpo começava a ser torrado de dentro para fora. Onde ali Castor, desesperado, chorando, gritava: Alcides! Onde mesmo o Ares ficava observando e dizia: tolo, esta foi a punição para aqueles que cobiçaram o poder divino. Não tem como um mero humano beber isto e permanecer incolume. Parece que superestimei-o. E de repente, ao lado de Ares, que passava sem ligar para o Hércules, se é visto o grande homem.
Ele havia subido de nível, estava mais forte. E naquela hora, o Hércules colocava aquela massa perto dele e dizia: onde está indo? E neste momento, quando Ares olhava para o homem, sentia a presença de Zeus. E ali, agora poderoso, Alcides falava: eu já te disse, você não passará. Coloca a massa ao chão, fica de frente ao Ares, e toda aquela pressão é emanada, tanto para os anjos quanto para as pessoas que estavam observando. E ali Castor em cima dizia: Alcides! E Ares pensava consigo mesmo: este poder! E diante daquilo, um dos guerreiros ao lado de Ares dizia: você não pode, você não é nada mais que um mero humano. E segue enchendo meus ouvidos. Vou calar sua boca por toda a eternidade! E vai pra cima do Alcides, tentando atacá-lo, onde Ares tenta pará-lo, dizendo: seu tolo, pare! Alcides apenas levanta aquela sua massa, e o impacto de ter colocado ela no chão foi tão forte que a própria terra saiu como se fosse um concreto junto com a massa, e bate no queixo do homem, arrancando a mandíbula dele completamente. E ali Ares dizia: não há dúvidas quanto a isso, esta é a força de Zeus! E é nesse momento que o guerreiro acaba caindo morto, e todos gritavam: este humano maldito, peguem-o! E naquela hora, Ares, sabendo de tamanho periculosidade que era enfrentar aquele homem, diz: esperem, vocês não podem! E Alcides simplesmente começa a brandir sua arma, sai destruindo todos ao redor, o sangue espirrava, espadas eram quebradas. Toda a população apenas observava aquela tragédia, aquele genocídio em prol de defesa humana. E ali se era visto que só sobrava Ares e o Hércules, até então chamado de Alcides. E ali Ares vai com tudo para enfrentar o Alcides. Alcides dá uma cabeçada em seu punho, aguenta toda aquela força. O impacto era insano, e em seguida Alcides dá um grande soco no rosto do oponente. Ares também segura-se e pensa: eu não posso acreditar. Este homem destruiu todos os meus homens, a vanguarda dos deuses, e pensar que haveria um humano que poderia me enfrentar de frente. E naquele momento, o Alcides começa a pegar mais força, seus olhos ficavam vermelhos com a tamanha fúria. Mas Ares não parava, e os dois iam de confronto um ao outro, e no momento do impacto, simplesmente são parados por Zeus, que segura os dois e diz: peraí. O impacto foi tão insano colocado nos braços de Zeus, que a grande poeira e tempestade é feita no local. E aí que Zeus diz: por que não acabamos por aqui? Ambos já fizeram mais que o suficiente. Não acha, Ares? E ali Ares diz: Zeus-sama. E naquele momento também pensa: estou salvo. Se isto tivesse continuado, até mesmo eu estaria em perigo. E naquele momento, Alcides olha para Zeus e diz: Zeus, este velho, pensando naquela estátua gloriosa que tinha dele em sua cidade. E ali o Zeus dizia: vejo que você bebeu a ambrósia. Alcides fica surpreso com aquilo, e Zeus continua a dizer: neste caso, Alcides, isto torne-se um deus. E ali todos da cidade ficam chocados, enquanto até mesmo Ares não entende e diz: quê? E naquela hora, Alcides fala: eu posso me tornar um deus? Onde Zeus olha ao redor e diz: deixá-lo na terra pode se tornar um pouco difícil depois. Além do mais, você se denominava um aliado da justiça antes, não? Parece com o trabalho de um deus, não? E pensando um pouco, Alcides diz: eu tenho uma condição. Onde Ares fica logo revoltado e fala: seu maldito, o que está pensando em pedir para o Todo-Poderoso? E Alcides diz: só uma. Após isto eu quero que jure que nunca mais machucará a humanidade de novo. E naquela hora Zeus fala: muito bem. E em troca, você liderará a humanidade ao caminho correto, certo? E é aí que Alcides abre seus braços e diz: eu irei. Para proteger os justos, eu vou me rebaixar à divindade. E naquele momento, enquanto caía, o Castor chega até ele e diz: Alcides, você é realmente um cara louco. Então vai se tornar um deus? Onde Alcides olha para ele, fecha o punho e diz: Castor, eu acho que eu irei. E bate soco com ele, mais uma vez mostrando o quão humano e quão justo ele era. E naquele momento, vemos Ares que dizia: rebaixar? Quem ele pensa que é? E Zeus diz: este é o problema com crianças teimosas. O tempo passa e vamos vendo que sim,
Finalmente Alcides estava indo para os céus, e se era dito. Aquele momento marcou o fim da era que os deuses interferiram nos problemas dos homens. Então, pelos próximos 4.000 anos, a humanidade não mais temeu a invasão dos deuses, onde até mesmo se é visto um túmulo que era dedicado ao Alcides. O tempo passa e vamos para algo como o paraíso, e ali será dito: Deus Hércules, cerimônia de ascensão. E lá estava Zeus olhando para ele e condecorando ele, onde se é dito: Alcides foi aceito como uma das crianças de Zeus, por respeito à esposa de Zeus Hera. Ele foi agraciado com seu nome, então ele se tornou Hércules, onde vemos o Hércules em todo o seu poder e esplendor, finalmente assumindo a posse de seu nome como Deus. E é aí que voltamos para o momento atual, onde Loki dizia: mas se ele só lutar por um empate, ele vai seguir em problemas agora, não? E Ares diz: a única vez que lutei com ele por um empate foi naquele momento. E Hermes diz: hoje em dia você mal pode segurar sua clava, né? E Ares fala: diga o que quiser. E ainda tem um profundo orgulho de fato, que após aquela batalha, ele ascendeu à divindade. E que eu fui capaz uma vez de trocar socos com o próprio deus da fortitude, Hércules. Realmente se era mostrado que sim, havia um certo orgulho, uma certa admiração pelo humano que se tornou Deus. E é aí que voltamos para a batalha. Várias das facas eram quebradas, enquanto ali estava o próprio Hércules, chegando ao Jack e dizendo: tolo malfeitor, desapareça de minha vista. Onde levantava a sua arma e se preparava para atacar o oponente. Mas Jack não desistia e rapidamente começa a abrir outra bolsa. Havia 2 bolsas com ele e em seguida produziu uma nova arma. Arma essa que era como um guarda-chuva. Tira de sua bolsa e ali o narrador diz: isto é, um guarda-chuva! Aponta para o Hércules e começa a girá-lo como se fosse uma serra. E naquele momento desvia completamente o golpe do Hércules, fazendo-se enterrado no chão. O impacto era insano. Uma cratera foi criada, mas isso não atingiu o Jack. Onde o Hércules olha para ele e diz: então você pode defletir aquilo? Parece que você não é só um covarde qualquer, hein? E Jack diz: Senhor, nós recém começamos a nos conhecer. E toda a humanidade dizia: muito bem, serial killer, demais, Jack! Porém, um deles falava: boa sorte, Alcides. Outros humanos que estavam perto daquele que perdia por Alcides vencer dizia: preciso dizer, ele é durão, torcendo pelos deuses, é isto? E o garoto diz: sim, mas mesmo que sejamos os únicos, nós acreditamos no Alcides. E era o Castor, o amigo eterno de Alcides. E ele continua a dizer: porque ele é nosso herói. Era uma dualidade estranha, tendo em vista que eram humanos que torciam para um deus. E mesmo que esse deus estivesse do lado inimigo, ainda assim era um humano também. E naquele momento o Jack falava: ora, essa foi por pouco. Sempre devemos estar preparados para a chuva. Então, o que você faz em frente ao mal, caro modelo de virtude? E Hércules diz: está me perguntando o que eu faço? É simples, eu esmago de frente. E de longe o Loki pensava: ai, ele ainda segue tentando vencer por força bruta. Por mais forte que ele possa ser, não é muito cabeça pra ele. E ele ainda disse que esmagaria Fondef. E Ares pega a cabeça de Loki, espremendo ele e diz: não compare a você, idiota. Não há nada além de artimanhas nessa sua cabeça. Se foi isto que ele disse, então é o que ele fará. Este é o tipo de homem que Hércules é. E Loki diz: saco. Realmente você confia nele, né? O Hércules começa a se preparar. O corpo dele já estava ensanguentado por diversas facas que teriam penetrado. E aí a tatuagem do corpo começa a se modificar. Onde Ares diz: Você vai dar este ataque, Hércules! E o Hércules começa a se preparar. Grande força começava a emanar de seu corpo. E ele diz: poderoso leão da Nemeia, alimente-se da minha carne. E grande força é tirada do Hércules. A arma começa a puxar sua força. E ali será narrado: o que é aquilo? Sua tatuagem está se espalhando. E de onde este rugido está vindo? E começa a vir um rugido como se fosse uma fera viva dentro da arma. A arma se expande. Uma cara de leão sai de dentro dela. E naquele momento se é dito: Êxodo Hercúleo.
O Hércules começa a levantar aquela grande e poderosa arma para acabar com seu oponente que estava em frente. O Jack olha para aquilo bastante atento e se é dito: primeiro trabalho, Leão de Nemeia. E vemos uma poderosa massa como se fosse um rosto de leão tentando tragar o que tivesse na frente. Um grande raio de explosão estava seguindo o Jack. O Jack faz de tudo para sair de perto, onde até mesmo abre seu guarda-chuva e usa para se defender, para amenizar o impacto. Mas isso não foi possível. O impacto era forte demais e o Jack acabava se ferindo, batendo em uma parede. O dano havia sido realmente forte. O estrago feito por Hércules foi grande. E ali se era dito: a técnica de Hércules enviou o Jack pelos ares em um ataque de frente. E os deuses diziam: boa, a luta é nossa, Hércules-sama, você é demais. E no meio dos humanos, o castor dizia: certo, muito bem, Alcides. E os deuses pensavam: a bela técnica para um ex-humano, hein? O que foi, Ares-chan? E o Ares estava confuso, onde o Hércules estava emanando uma força extremamente insana. E os deuses pensavam: ei, olha lá. A tatuagem do Hércules começava a crescer cada vez mais. Ele estava mais poderoso e se era dito pelos demais: a tatuagem do Hércules-sama ficou ainda maior que antes. Onde Ares diz: é um efeito colateral. E Loki pergunta: como? E se é contado? Antes de ele ser coroado como um deus, ele teve de completar 12 trabalhos e obter 12 técnicas divinas em troca. Entretanto, devido ao seu poder assombroso, há um rebote. Toda vez que ele usa uma técnica, faz com que sua tatuagem se espalhe. Até mesmo um deus natural sentiria uma imensa dor do crescimento mínimo dela. Onde lá estava Hércules, firme e forte, aguentando a dor. E Loki dizia: e ainda assim ele parece tão calmo. Um ataque baseado em resistência é a cara dele. Então, o que acontece se a tatuagem envolver seu corpo? E Ares diz: Nifel, ele morrerá, assim como Poseidon. Onde Loki, com um sorriso ardiloso, dizia: e se era pensado? Técnicas poderosas que só podem ser ativadas em troca de sua vida. Aquele é o êxodo hercúleo. Hércules pretende usá-las contra um lixo desses? E aí que voltamos para as duas, a Ger e a Brunhilde. Onde a Ger fala: Hércules me ama, ele é muito forte. Onde Brunhilde fala: realmente, mas Ger. E ali começa a fazer uma careta de sorriso, mais uma vez mostrando seu lado sádico, e diz: nós recém começamos a entrar na parte interessante. E de repente o Jack se levanta após o grande golpe e sorri para ele e diz: incrível. E começa a se mexer, onde um grande estralo é dado e diz: e começa a girar o braço e diz: botando ele no lugar. As pessoas olham para aquilo e dizem: que? Ele pôs no lugar o ombro deslocado, aquilo não dói? Jack olha para o seu ombro com elegância enorme e diz: o trabalho agradável é o remédio da canseira. Onde Hércules diz: o que é isto? E Jack fala: nunca escutou essa frase? Onde o Arthur olhava assim e dizia: aquilo foi... E de repente, chegando ao lado dele, estava William Shakespeare, que falava: aquilo era meu, de Macbeth, aliás. Que Arthur dizia: Senhor Shakespeare. E o William falava: será que ele é um fã? Sim, não teria como não me sentir desconfortável. Isto quer dizer que minha escrita não foi capaz de parar um serial killer? E Jack dizia: e o primeiro ato foi soberbo. Agora então, devemos prosseguir para o segundo ato, onde tira uma faca ainda maior e ali começa em disparada contra o Hércules, indo de frente para um ataque. E naquele momento o narrador dizia: esta é a primeira vez que Jack o Estripador toma iniciativa e avança. Ele está desafiando a todo poderoso Hércules em um combate mano a mano. E é nessa hora que ele chega ao poderoso martelo de Hércules. Porém, como sua faca era uma poderosa valquíria, nada acontecia com ele. Ele voltava e novamente modificava. Era na verdade um grande canivete. Tirava várias lâminas e ali jogava o canivete com uma velocidade insana, onde fazia um poderoso bumerangue ou algo semelhante à serra. E naquele momento o narrador dizia: um dos canivetes borboleta se transformou em uma arma de arremesso. Aquela arma era poderosa demais e saía passando pelo Hércules.
O Hércules se esquivava e de repente o Jack começava a jogar várias facas consecutivas. O Hércules tinha que cuidar daquilo, começava a esquivar delas, onde até mesmo algumas o batiam, não dava tempo para esquivar de todas. E no momento que ele via que estava voltando aquele poderoso bumerangue, ele começava a girar no ar, dando cambalhotas para poder sair do caminho dele. E ali tentava mais e mais se esquivar e de repente já estava o Jack sumido de sua frente e logo estava em cima, jogando novamente aquele bumerangue de facas. E ali o Hércules via que a situação era complicada e mais uma vez tentava se esquivar. E se era narrado, o Jack Estripador continua atirando lâminas e de novo ele está se esquivando dos ataques do seu jeito. Enquanto isso, segue direcionando suas lâminas. Ele está brincando com o Hércules, que está tentando se defender. A situação era muito complicada para o Hércules. Era o bumerangue versus as facas. O que ele poderia fazer? E logo ele levantava sua arma. E quando chegou no momento exato que aquele bumerangue passava por ele, ele abaixava sua arma ao solo e aceitando em cheio aquele bumerangue de armas feito pelo Jack. E em seguida todas as facas pegam o corpo do Hércules. E ali o Jack mais uma vez começa a se esquivar e joga várias e várias facas, onde se é dito, e agora Hércules já achou um espaço entre os ataques. Jack começa a recuar, mas é tarde demais. E no momento que o Hércules vai acabar com o Jack, Jack pula para trás e se esquiva mais uma vez, onde ele vai pulando e subindo, onde o Hércules não entende. As pessoas perguntam, hã? O que foi aquilo? E o narrador diz, é isso! Jack o Estripador está flutuando! Hã? Espere! Agora que eu observei melhor, é uma linha de piano que foi posta por todo o campo de batalha, onde justamente o Jack usou aquilo para ir pisando e ganhando impulso até que pudesse escapar do Hércules. E o Hércules fala, segue se apegando a esses truques de animais? E o Jack diz, senhor, será que teria um guarda-chuva? A chuva é bem comum na cidade de Londres. Então, por favor, tenha cuidado, segurando várias facas. Onde ali, rapidamente começa a jogar as facas em várias direções. As facas batiam nas linhas e ali ficavam presas. Enquanto ele usava como se fosse um marionetista. E ali fazia força e dizia, se eu pudesse te emprestar aquele guarda-chuva que você destruiu antes. E todas as facas começam a cair com força sobre o Hércules. E ele dizia, eu só preciso derrubar todas! Porém, várias das facas ricocheteavam pelo local e acertavam o Hércules de vários locais. Não tinha como ele se defender. Ele era furado de vários lugares. E se era narrado, os feios aceleraram as facas, assim como permitiram curvar suas trajetórias, atingindo ele de todos os lados com movimentos aleatórios. Estas lâminas se transformaram em uma tempestade. Não há defesa contra isso. E o Hermes dizia, se ele for acertado por tantas, então até mesmo o Hércules deve ser acertado em algum ponto vital. E Ger dizia, Oni-sama, eu não posso ver isso. E Castor falava, Alcedes! Onde mais uma vez Hércules se prepara para o êxodo hercúleo. E ali sua poderosa arma se transforma em outro ser, onde se é dito, sexto trabalho. E logo sai um ser como uma águia e se preparava para atacar. E rapidamente ele brandia aquela arma e fazia um grande vendaval, onde se é dito, aves do Stinfalen. E todas as facas são jogadas para outros lados, voltando para o Jack. E ali, rapidamente o Jack usa sua capa. Porém, a capa era forte o suficiente para desviar as facas. Mas mesmo assim, algumas delas batiam em seu corpo, onde uma entrou em sua perna e outra tirou o tapa-olho dele. E naquele momento, ele caía ao chão, as facas também. E o Hércules dizia, é inútil, estes seus truquezinhos não funcionam comigo. Porém o Jack, após aquilo, percebe que tinha sido arrancado seu tapa-olho e dizia, excelente, isto é ótimo, mas por favor, se torne mais confiante. Onde o Hércules disse, quê? E o Jack continua, sim, como eu pensava, a sua inabalável vontade tem uma bela cor. Parece que posso esperar muito de você. E o Hércules não entende muito bem. E Jack mais uma vez o cumprimenta e diz, perdoe-me, me perdi em desvaneios. Afinal, é minha primeira vez com Deus. E é isso aí, galera, vamos ficando por aqui. E meu amigo, que luta massa, velho. Tá
tá muito empolgante, bicho. Caramba, eu queria fazer até menor esse episódio. Mas o momento que eu acabei aqui, esse episódio, foi o melhor possível. Não tinha como fazer um final em outro lugar, velho. Tava muito bom, velho. Eu curti demais. Ah, esse anime seria tão bom se tivesse um estúdio decente, velho. Um diretor bom, uma pessoa que realmente fizesse fluido, velho. Porque você vê que o mangá, ele mostra que as coisas são fluidas, não são paradas. E tem que ser narrado rápido, porque pra passar emoção, eu não entendo por que o anime não conseguia trazer essa emoção. Mas o fato é que a gente viu uma luta muito legal, muito insana. Velho, o Jack é o Batman, velho. É o Batman dessa obra, porque o cara é inteligente, velho. Tudo que o cara faz é tudo calculado milimetricamente, não é porque tem um relógio no olho ou algo do tipo. Mas agora eu pergunto a vocês o que vocês estão achando. Vocês curtiram, não curtiram? Quero suas opiniões aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!